Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Chegou junho e com esse mês as nossas festas nordestinas de tanta importância para a cultura, para a partilha, para a agroecologia. É claro que tô falando dele, do São João. Mas o São João não é só arrastapé, forrozinho colado e milho. É isso também, mas é uma festa da partilha, da comida tradicional, nordestina, cultural. Tempo de renovação para quem vive no campo. Meses de chuva, de colheita e quem sabe, de fartura. É por isso que a gente vem falar sobre agroecologia e festa junina. É preciso lutar pela produção de comida livre de venenos, por espaços para que o campo se mantenha de pé, vivo, cheio de fartura. Bora conversar? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Então, bora celebrar a festa do milho, bora lutar pela agroecologia. Bora lutar pela agroecologia. E quem vem falar sobre isso com a gente é ela, Célia Souza, educadora popular e mestre em extensão rural. Ela atualmente é coordenadora do Pacto Pajeú Sustentável e hoje é a nossa convidada. Célia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, João Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Centro Sabiá por esse convite maravilhoso para falar de um tema que eu amo de paixão, que eu tenho uma memória afetiva maravilhosa sobre o São João, né? E que tudo a ver com a festa da colheita, lindo e muito gostoso. É verdade. Obrigada. É verdade, é uma das festas mais saborosas do ano nordestino, não é verdade? É verdade. E olha, Célia, a gente vem aqui falar dessa que é uma festa, como eu falei, muito importante, né? Mas que importância é essa que tem essa data, esse mês, para quem produz comida para agricultores, agricultoras familiares aqui de Pernambuco? Então, João Lucas, eu sempre digo assim que o São João é a festa que eu mais amo do ano, né? De todas. Porque existe o carnaval, que é maravilhoso, que eu amo também, e existe as festas de final de ano, mas o São João é aquela festa livre, é uma festa da colheita, como você disse, né? Que a gente celebra a colheita do milho, o milho que é um ingrediente tão importante para a nossa cultura camponesa, né? Para a cultura da agricultura familiar, né? Então a gente celebra a colheita desse alimento tão precioso, né? E tão nutritivo e necessário para a nossa saúde. Eu tenho uma paixão imensa por essa festa, porque quando eu era criança, meu pai, agricultor, nos levava para o roçado, a gente chamava de roçado, lá na cidade onde eu morava, na Paraíba, em Belém de Caiçara. A gente ia para o roçado, colher o milho, e eu juntava aquelas bonequinhas do milho, lindas, minhas bonequinhas que eu brincava com ela, eu e minhas irmãs, né? E meus irmãos. Então a gente colhia o milho, trazia para casa, debulhava o milho todinho, descascava, debulhava e depois fazia aquela canjica, aquela pamonha, aquele bolo de milho maravilhoso, aquele arroz doce. Que delícia. Gente, é muito gostoso. E uma variedade de alimento muito grande que o milho traz, né? Perfeito. E é importante que seja um milho da nossa cultura, da nossa agricultura familiar, que seja um milho de uma semente saudável, né? Uma semente que a gente cultive nos nossos bancos de sementes, é muito importante. Então, a semente da partilha, né? Que a gente chama aqui em Pernambuco, a semente da partilha. Isso é tão interessante, né, Célia? Porque numa resposta você me traz tanta cultura que tá no milho. O milho que tá em toda a nossa alimentação, se é no cuscuz, se é naquele milho assado, milho cozido, se é na pamonha, na canjica. E a gente vai pensando e caramba, realmente é uma comida que tá no prato, no campo
e na cidade. E isso que você trouxe agora no finalzinho, né? Uma semente que é importante na partilha, ela é fundamental nessa conversa também. Porque se a gente fala de agroecologia, se a gente fala desse consumo do milho, é preciso que a gente tenha discussão sobre alimentos transgênicos e o risco deles para a nossa alimentação e nossa segurança alimentar, né? A nossa soberania. Célia, eu viajei ou essa discussão faz sentido? Não, total sentido, João Lucas. Você não viajou nada, está totalmente dentro da nossa discussão sobre a agroecologia, né, a produção de um alimento saudável. O milho tem sido um alimento que está sendo muito afetado pela questão dos transgênicos. Muito difícil hoje produzir um milho genuíno, né, com as sementes livre de transgênico, Muita gente nem porque conhece as variedades, né, Célia? Nunca nem viu um milho exatamente. diferente, né? Existe uma variedade enorme do milho. A gente vai aqui nas comunidades da agricultura familiar, a gente vê milho vermelho, a gente vê milho de uma variedade, milho grande, milho pequenininho, Exato. milho. Então, assim, é uma variedade imensa e eu gosto muito de conversar com as mulheres, com as agricultoras, principalmente com os agricultores também, mas com as agricultoras são guardiões dessa É, semente, né? perfeitamente. São reprodutoras dessa semente, guarda com muito carinho e elas falam com muito carinho de como conseguiram essa semente que era guardada pelo pai, pela mãe, e hoje elas mantêm e com muito esforço, É. com muito carinho, porque tá difícil a gente manter, né, a semente do milho saudável, Uhum. porque eu planto aqui, né? Eu tô no meu roçado, na minha roça, eu planto um milho saudável, sem nenhum veneno, mas na roça do vizinho, se ele plantar com veneno, o traz pelo vento e aí já contamina meu milho. Perfeito. Então, é muito importante que a gente faça essa discussão, sabe, João Lucas? Você trouxe essa pauta muito bem acertada, Uhum. sabe? Porque a gente precisa trabalhar isso nas comunidades, reforçar esse trabalho através né, de assessoria técnica. O Sabiá tem feito isso muito bem, Uhum. através da sua assessoria técnica, como as outras organizações também de assessoria técnica que trabalham no território aqui do Pajeú, que é o território que eu Sim. moro, né? Eu moro aqui em Triunfo, eu esqueci de falar, mas eu moro aqui em Triunfo, no território do Pajeú, e sou apaixonada por esse território, por toda a minha vida de vivência com a agricultura familiar, desde a minha infância, como também com o meu trabalho que eu desenvolvo também de acompanhamento a esses Que legal. agricultores e essas agricultoras. E isso que você traz, Célia, é fundamental, porque você traz a sua trajetória e eu penso que você viu outros tempos também desse milho, que era um milho de verdade, da comida de verdade que a gente tanto fala, né? Hoje não é uma ameaça que é invisível. Os transgênicos estão entrando na nossa alimentação todos os dias. O agrotóxico, ele já faz parte do campo, infelizmente. E é preciso que a gente debata isso, porque você trouxe essas pessoas que são fundamentais em toda essa discussão de agroecologia, que são guardiões de sementes, guardiãs de sementes. Célia, para quem não conhece esse termo, que parece, né, uma coisa até de filme, o que é esse tal de guardião, guardiã e que importância tem ele para essa alimentação do campo? Ô, João Lucas, esse tema, as guardiões e os guardiões da nossa semente, a semente da partilha, na Paraíba é a semente da Adoro paixão. esse nome. Eu sou paraibana, né? E eu tenho um amor muito grande também pelo meu estado e fui acolhida pelo estado de Pernambuco. Eu moro aqui há Uhum. mais de 10 anos. Tem uma importância muito grande porque guardiões, o que é ser guardiã? São aquelas mulheres, os agricultores e as agricultoras que preservam suas Uhum. sementes, como eu disse, né, que herdaram de seus pais, das suas mães, né, nas suas comunidades e continuam guardando, né, armazenadas nas garrafas, ali com muito carinho, então, e mantendo, né, ali elas trocam aquelas sementes, eles trocam aquelas sementes com as famílias, com os vizinhos, com a comunidade, eles têm uma variedade diferente, aí Uhum. já troca com outro vizinho, com outro agricultor, com outra agricultora. Então, esses são os chamados, as chamadas guardiães e os guardiões dessa preciosidade que é o nosso patrimônio genético, né, das sementes, é o nosso grande patrimônio, porque a gente não pode se perder, apesar, né, que está muito forte, como você disse, a invasão da transgenia, né, dos transgênicos Exato. na nossa cultura,
na agricultura familiar, na grande agricultura, do agronegócio, né, que produz em grande escala, mas a gente precisa manter essa cultura dos guardiões, guardiões da semente. Por isso que as organizações têm investido muito nos bancos de sementes, uma atividade fundamental para a gente manter, né, conseguir manter a nossa cultura do milho, da semente, da partilha. É muito importante. Cultura, né, Célia? Cultura. Isso é importante porque é uma cultura de agricultor, né, de agricultora, mas também cultura nordestina, a nossa cultura, que hoje no mundo que é cada vez mais global, a gente vai perdendo, vai querendo sempre o internacional, sem saber que são os guardiões e as guardiãs que permanecem aqui e continuam fazendo com que a gente tenha não só festa, mas comida de verdade. Isso é importante demais. Comida de verdade, né? Não é aquela canjica feita com o fubá comprado num supermercado industrializado, já com conservantes, com milho transgênico. É aquele milho que a gente tira, como eu te falei, como eu fazia. A gente fez isso semana passada na minha casa, na casa da minha mãe. Eu não estava lá, mas minhas irmãs fizeram. Uhum. Pegaram o milho, né? Trouxeram da roça lá do sítio, debulharam, passaram lá no liquidificador, na maquininha de moer, no moinho também ainda tem o moinho, fizeram a canjica, a pamonha, o bolo de milho, o bolo de caco, como a gente chama aqui no Pernambuco, legal, que é um bolo famosíssimo e delicioso. Gente, além de tudo, além de ser um alimento nutritivo, é um alimento saudável, exato, agroecológico. Né? Por quê? Porque não tem isso com o milho da agricultura familiar, né? Com o milho dos agricultores e das agricultoras. Não tem nenhum defensivo, quer dizer, não tem nenhum veneno, não, eles produzem de forma saudável. Isso é muito importante, porque, João Lucas, eu tive um câncer de mama, sabe? E depois eu já era muito conectada com a questão da agroecologia, porque eu trabalho na agroecologia há mais de 20 anos. Mas depois que eu tive o câncer de mama, me chamou mais ainda a atenção para a questão de um alimento saudável. Então, a Feira da Agricultura Familiar aqui em Triunfo, que o Sabiá acompanha, a assessora, para mim é fundamental, porque é lá que eu compro minhas frutas, é lá que eu compro meus legumes, e eu tenho certeza que eu estou comprando algo de qualidade. E semana passada eu comprei milho, olha, né? Aí eu cozinho milho, eu como milho cozido, eu debulho milho, eu boto milho nas coisas que eu gosto, eu faço bolo de milho, que é maravilhoso. Então, isso me trouxe uma atenção maior, né? Desse cuidado que a gente, muitas vezes, é muito relapso, né? Não liga, não se preocupa, não se importa com a nossa alimentação, acha que a gente pode comer tudo, e depois que a gente passa por um baque, né? Que é um câncer, assim, que a gente sente medo de morrer, espera aí, eu também vou cuidar da minha alimentação. Muito aí eu passei a ter mais cuidado ainda. Pois é, e você trouxe agora 3 temas que são, assim, chave nessa conversa, que é agricultura familiar, as feiras agroecológicas e saúde. A gente resiste, Célia. Apesar de tanta transgenia, apesar de tantos agrotóxicos, a agricultura familiar resiste. E isso é refletido nos dados. 70% dos alimentos que chegam nas nossas mesas vêm da agricultura familiar. Esse é um dado que a gente repete, porque ele é fundamental. Ele é resistência. Célia, se a gente fala dessa resistência, que papel tem essa tal da agricultura familiar nessa saúde que a gente está discutindo aqui, nas feiras, no campo e no alimento que chega na cidade também? Papel fundamental, importantíssimo, porque as feiras é um lugar que a gente encontra esses alimentos, né? Porque se a gente defende, se a gente quer, mas a gente não tem onde encontrar, né? A gente não tem onde adquirir, fica difícil, aí a gente fica refém, né, João Lucas, do mercado, do grande mercado, a gente fica refém do alimento que está ali disponível para a população. Mas se a população tem uma feira livre, né, com alimentos que sabe de onde vem, né? Sabe que vem da agroecologia, sabe quem é o agricultor que está fazendo, a agricultora que está fazendo. Exatamente. A feira, ela tem uma relação para além do mercado. Né? Uma relação de vida, uma relação de saúde,
né? Como você disse, é uma relação que está na mesa, que está na nossa mesa. Então, eu vou na feira, eu gosto, toda sexta, aqui é nas sextas-feiras, a Feira da Agricultura Familiar. Toda sexta-feira eu gosto de conversar com as agricultoras, com os agricultores, perguntar como foi a produção, como foi, qual foi a dificuldade que ele teve para produzir, qual foi, e isso tudo, e a gente fica sabendo da história daquele alimento, como ele foi produzido, qual, né, como foi que ele foi colhido, como foi que ele foi preparado para levar para a feira. O valor também é muito mais acessível, porque você sabe, quando a gente compra produtos orgânicos em supermercado, é um valor exorbitante, né? É bem caro. Já nas feiras de agricultura familiar, esse valor é bem mais acessível, exato, já quebra, sabe? Que é o transversal, né? Quando você vai para o mercado, você já encontra lá um atravessador que traz, que compra, não é uma compra direta, não é lá o agricultor, a agricultora que está. Você não sabe nem quem fez, você não sabe nem Você não sabe quem fez, você é um atravessador que compra e leva, você não sabe da história, você não sabe. E quando você vai à feira, a feira da agricultura familiar, você está ali comprando direto do agricultor, da agricultora que produziu aquele alimento, que sabe da história, né? Que fala pra gente, olha, isso aqui eu produzi assim, eu colhi assim, as mulheres passam até, e elas são as grandes, muito presentes na feira, eu falo das mulheres porque elas são as grandes guardiões, elas são as grandes protagonistas da feira, que é uma presença muito marcante. Ela disse, olha, eu fico até 11 horas, meia-noite, Celinha, organizando a produção, fazendo os molhozinhos de alface, de coentro, de cenoura, né, da couve, fazendo os molhozinhos, as tomates cereja. Eu só como os tomates cereja, eu não como tomate dessas grandonas, eu não da menor falta. Então, é muito importante isso, porque, poxa, como é bom, na hora que eu estou me alimentando, saber que aquele alimento, eu sei de onde veio, né? Eu sei como ele foi produzido, eu sei que ele vai fazer bem para a minha saúde, ele vai me nutrir sem me prejudicar, porque esse é o grande problema. Quando a gente não tem, João Lucas, a gente tem que ir buscar onde tem e da forma que tem, porque a gente precisa se alimentar. Né? Então, essa dicotomia essa diferença que a gente vive entre se alimentar e alimentação com saúde, saudável. Então, a gente encontra esse produto, alimentação, né, que nos nutre, que nos alimenta, mas também que nos traz saúde, né, na agricultura familiar. É um alimento de verdade, um milho de verdade, para um São João de verdade, né, minha gente? Um São João de verdade. Olha só. Falar no forró pé de serra, isso, que é maravilhoso. Vamos regar, vamos fazer certo, né? Gosta, né? Exato. É muito bom do quentão. Olha, é muito bom. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Mas agora a gente vai fazer uma rápida pausa nesse São João tão bonito que a gente tá aqui e volta já com mais conversas sobre o São João agroecológico. Fica aí. A gente volta já. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecológia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecológia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecológia no Recife. Ela nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir,
999359247. Agroecológia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Célia Souza e estamos falando sobre o São João agroecológico. Olha, Célia, a gente está aqui, né, numa conversa que é rica em alimento de verdade, num milho de verdade também. E a gente está aqui para propor uma alternativa, um caminho do que era antes, né? Não chega nem a ser uma alternativa, é voltar para o que é certo. Então eu te pergunto, dá para ter um São João agroecológico, Célia? Com certeza, dá para ter sim, né? E a gente que vive nessa conexão, nessa ligação com a agricultura familiar, a gente sabe que tem todas as condições e a gente precisa valorizar essa agricultura familiar, né, a produção agroecológica, com certeza, porque é ali que a gente encontra, né? Como eu já falei, o alimento de verdade, o alimento saudável, o milho sem ser transgênico, né? É o milho de verdade, com suas variações E maravilhosas. que às Então, vezes assim, acontece com tão pouco papel político, né? Porque a política, às vezes, ela parece tão afastada do agricultor, da agricultora, que é quem move a alimentação do país, Célia. exatamente, você agora falou num ponto crucial, que é muito importante, né, para a gente poder garantir a agricultura familiar, para a gente poder garantir, né, a produção agroecológica, né, a produção desse milho, a continuidade dessa cultura maravilhosa do nosso povo nordestino, que são políticas públicas, sabe, João Lucas? Que possam favorecer, possam investir na agricultura familiar. Aí eu falo em relação a créditos, Olha né? aí, Crédito importante. para as agricultoras e as agricultoras. Eu falo em assistência técnica, assessoria técnica de qualidade contínua para a agricultura familiar. Eu falo no acesso a sementes, sementes originárias, sem ser sementes transgênicas. Eu falo desse conjunto de ações, né, que precisa ter, de políticas que precisa ter efetivas, né, como acesso à água, Isso, acesso à importante terra. demais. Tudo isso é muito importante, acesso à água, acesso à terra, Não acesso à podem ser só políticas emergenciais, né, Célia? de maneira alguma. A gente precisa ter políticas efetivas e contínuas para a agricultura familiar, que possa manter, né, essa produção, que Uhum. possa manter a condição dos agricultores e das agricultoras produzirem e produzir com qualidade, se manter no campo. Por isso que a gente tem tantos problemas de êxodo, né? Isso. A juventude aí é posta como preguiçosa, como se não quer ficar no campo, mas não é isso. A realidade não é essa. A realidade é que muitas vezes eles não têm oportunidades, Isso. né? Eles não têm políticas efetivas que possam investir na sua qualidade de vida, na sua formação, porque a juventude ela pode E continuar, se Uhum. formar e continuar no O campo. campo não pode ser um castigo, né, Célia? O campo não é um castigo, na verdade. Mas por falta de políticas, por falta de acesso, às vezes parece ser, né? E por isso que acontece esse êxodo, essa saída da juventude do campo. Isso precisa ser combatido, né? Com toda certeza, com toda certeza. E aí, quando a gente tem esse olhar, né, de inclusão para todas essa diversidade, porque a gente não pode olhar o campo como a gente olhava a 1990, né, aos anos 90. O campo também, né, vem tomando outros formatos, tendo outras necessidades, né, que a gente precisa ter esse olhar, mas assim, não, mas tem que ser daquele jeito que era na época da minha criança, da época que eu era criança. Não, a gente precisa ver, né, a população que existe hoje, a juventude que existe, a sua demanda, né, as Isso. mulheres,
mulheres, né, que tá lá, que continuam resistindo, que sempre resistiram. Então, quais são suas demandas? Quais são as suas necessidades? Né? Então, a gente aprender a conviver com esse povo, a conviver com o Nordeste, a conviver com o semiárido. E a conviver com os novos climas, né? Com os novos climas extremos que a gente vive hoje também. Exatamente, essa aí é o grande problema da crise climática, né, João Lucas, que tem nos afetado tanto e afeta de mão cheia, assim, a questão do semiárido, Isso. e aí a gente precisa de políticas que nos ajude a enfrentar essas problemáticas, né, de fato, de uma política macro maior que enfrenta essa questão das crises climáticas, mas também de políticas que possam estar colaborando efetivamente lá com os agricultores, com as agricultoras, com a juventude, com as mulheres, no seu dia a dia, né? Para que tanto eles e elas possam se manter no campo, fazendo aquilo que elas gostam de fazer, com qualidade de vida, com acesso a políticas, com acesso a investimento em sua produção. Tudo isso a gente precisa, a gente tem conseguido, mas a gente precisa, né? A gente teve um período grande aí Isso. de desmantelamento das políticas, né? É preciso retomar, bater a poeira e... Precisa retomar e continuar acreditando. A gente não pode desistir, João Lucas. Exato. A gente não pode. Por quê? Porque não há, na minha opinião, não há outra saída. Não há a saída do capitalismo, do grande mercado. Essa não é a saída. Já está posto. O que eles têm para nós está aí. É isso que nós vamos querer, né? Esse clima louco que está acontecendo, essas enchentes no Rio Grande do Sul, estiagens severas no Nordeste. É isso que nós vamos querer? Não. Nós vamos querer justamente a saída do projeto da agroecologia, que é essa saída para nós. Por isso que a gente precisa acreditar e não pode desistir. E ter organizações como o Centro Sabiá, como a Casa da Mulher do Nordeste, como os sindicatos rurais, como as organizações que acreditam e que estão aí historicamente, né, trabalhando, investindo na agricultura familiar, na questão da formação, da assessoria técnica dos agricultores, para eles estar sempre produzindo de forma melhor e com qualidade. E agora, falamos da política, bora falar da gente também. O seu papel, caro ouvinte, olha só, é preciso apoiar a agricultura familiar. Célia, como é que a gente faz essa nossa parte também? É visitando feira? Como é que é? O que a gente faz para fazer esse São João bonito para agricultor, para agricultora, para mim e para você? Ah, João Lucas, isso aí a gente pode fazer e muito. Olha, eu já faço a propaganda de novo aqui da Olha Feira da aí. Agricultura Familiar. Na maioria dos municípios existem feiras, né, da agricultura familiar, feira orgânica, tem feira, Feira diferentes orgânica, lugares, agroecológica, mas ela é ecológica. a mesma, né, é a feira orgânica, feira agroecológica, feira da agricultura familiar. Então, vá às feiras, faça suas compras, adquira os produtos dos agricultores, procurem saber das histórias desses produtos, procure saber das histórias daquelas pessoas que estão ali, que produzem, né? Valorizem esse trabalho, que é muito importante. Então, essa é uma das grandes contribuições que a gente pode dar, né, para que a gente possa de fato ter um São João lindo, maravilhoso, saudável, né, e valorizar a nossa cultura, a cultura do nosso Nordeste, né, que é tão maravilhoso. O pessoal do Sul, eu trabalho com algumas pessoas que moram em São Paulo, para você ter uma ideia, marcaram uma reunião para o dia 24. Aí eu disse, como assim? Como assim? Não, aí eu pensei, poxa, a gente pediu mil desculpas, me desculpe, mas porque pra gente ficaram assim, babando, sabe? Assim, ficaram desejando estarem no Nordeste para viver isso que a gente vive. Para você ver, né? Como é lindo essa cultura nordestina aqui, para você ver que isso não existe no Sul. É verdade. Né? Então, claro que a cultura do Sul também é maravilhosa, existe outras. Mas o São João, deixa com a gente. O São João é nordestino. Muito bem. Olha, Célia, como a gente está chegando no finalmente da nossa conversa para a gente fechar aqui e já ir correr ali para comer um milhozinho, quem sabe, eu trago um quadro do podcast que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada trazem os pontos finais e metem o bico na questão. Célia,
Festa da colheita, da paixão, do renovo, da agroecologia. Num mundo cada vez menos orgânico, menos agroecológico, cada vez mais ultraprocessado e cheio de transgenia, que diferença faz nosso São João ser agroecológico, soberano e seguro na alimentação? Mete o bico. A diferença para a vida, a diferença para a saúde, né? É onde a vida pulsa, né? Como tem o lema da ASA, né? Que é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. Então é essa resistência, essa diferença, sabe? Essa força, essa potência, sabe, João Lucas, da agricultura familiar, que ela se manifesta. Eu chego a me emocionar ao falar, que se manifesta nas festas juninas, sabe? Então, esse é o grande diferencial, sabe? Da gente poder vivenciar uma festa genuinamente nordestina, né? E saudável para o nosso povo. E a gente festejar essa festa linda, que é a festa da colheita, da fartura, da agroecologia, né? É isso, essa culminância. Eu digo que na minha opinião, o São João é uma culminância. É a culminância da agricultura familiar, onde a gente realmente festeja com música, com carne assada, com canjica, com pamonha, com milho. Uma amiga, eu falando com uma amiga ontem, ela dizendo assim, mas depois tem um chazinho, né? Tem um chazinho para a gente poder começar tudo de novo, porque todos os dias é assim, de muita fartura. É isso, Célia. Muito obrigado por esse papo aqui com a gente, pela sua participação. Infelizmente o tempo está acabando, felizmente ainda tem muito São João. Você quer dar um recado final para quem está nos ouvindo? Quero sim, João Lucas. Eu quero agradecer imensamente por esse espaço. Como eu disse, para mim é um tema maravilhoso, porque eu tenho uma memória afetiva e sou apaixonadíssima pelo São João. Parabenizar, eu gostaria nesse momento as mulheres agricultoras, né, as guardiões das sementes, as grandes que têm uma presença imensa na agricultura familiar e que precisa ser visibilizado, né? Precisa ser valorizado o trabalho das mulheres, que é tão invisível, né? Tido muito como ajuda, muitas vezes, né, João Lucas? E o trabalho das mulheres não é ajuda, é trabalho. E trabalho que é muito importante para garantir a agroecologia, a agricultura familiar. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Célia. Gente, hoje eu conversei com Célia Souza, educadora popular, mestre em extensão rural, atualmente coordenadora do Pacto Pajeú Sustentável e uma grande fã do São João. 10. Faltam 10 pessoas para a gente chegar no número mágico e agroecológico de 1000 no Cantos do Sabiá. É um ninho cheio de pássaro ecoando o Cantos do Sabiá. Já seguiu a gente? Cheque aí de novo, mande esse programa para um amigo seu, para uma amiga sua e deixe o Cantos ecoar. Contagem regressiva, viu? Faltam só 10 pessoas para chegar, minha gente. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra, é claro, das redes sociais. No Instagram, no Twitter ou no Facebook, você vai saber tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.